Mas vamos lá. Hoje o assunto eu acho muito interessante, porque eu vejo muita gente cozinhando em panela errada, isso falando do lado da saúde, né, Ira? E aí a pergunta é: vamos fazer o seguinte, antes de fazer essa pergunta, qual é a melhor panela para se cozinhar? Vamos colocar primeiro quais são as piores panelas, pode ser? Aquela que a gente tem que comer, jogar fora antes que seja tarde. É Pode ser verdade. Ó, sim, posso falar. A pior panela seria a panela de alumínio, óbvio, né? Por quê? Porque alumínio é um mineral tóxico, né? Que a gente já tem muita informação na literatura científica dos malefícios que ele provoca. Né? Então, essa é a panela que não deveria ter na nossa cozinha. Mas olha, deixa eu fazer uma ressalva. Mas como assadeiras de alumínio, ok. Porque a temperatura do forno em relação à assadeira não interfere tanto do que quando eu uso a panela, que vai gordura, vai água, a temperatura é diferente, não é um calor seco, é um calor úmido. Então, se eu coloco algum tempero mais ácido, também isso interfere na liberação do alumínio no alimento. Então, panela de alumínio, não. E aí a gente tem um problemão. Se a gente for pensar na produção dos restaurantes, Mariângela, a grande maioria é alumínio, porque é o material mais barato, né? Então, óbvio, e a forma que as pessoas utilizam para higienizar também as panelas, que no caso as panelas de alumínio, todo mundo quer que brilha, não é assim? Panela bonita é aquela que está brilhando lá no armário. Pior né? Porque você usa a bucha abrasiva, e aí já aproveito para falar aqui, que não serve para nenhum tipo de panela, não pode usar buchas que sejam abrasivas. Né? Então, é muito importante que a gente tenha esse cuidado. Então, a pior panela é essa. Algum tempo atrás, um médico comentou comigo: não tempere, por exemplo, não use limão para temperar um peixe e coloque para assar numa forma de alumínio, porque libera ainda mais. E você acabou de comentar sobre isso, né? Exatamente. A acidez faz muita diferença, libera muito mais alumínio. Qual é a segunda pior? A segunda pior, olha só, eu acho que eu não vou falar de pior, mas assim, as antiaderentes. Por quê? Porque as antiaderentes, elas são ótimas desde que você tenha ela íntegra. Se ela tiver algum arranhão, aí a segunda, embaixo da camada aderente, normalmente é alumínio, né? Então aí já não dá. Aí você fala da Teflon, principalmente? Exatamente, Teflon. Então, assim, essa a desmaltada. Pois é. As esmaltadas, elas são chamadas de panela de cerâmica, às vezes, que são aquelas mais pesadas e são esmaltadas. E temos umas leves, né? Que daí também elas são igual Teflon. Estragou aquela camada, ela precisa ser desprezada. E normalmente as panelas são bonitas. Então você fica com pena de desprezar. Né? Eu vejo muito isso. E a frigideira, por exemplo, eu uso frigideira de Teflon, né? Revestida para fazer o ovo que eu faço, por exemplo, de manhã. E é muito comum que a cada 4 meses, no máximo, eu tenho que desprezar a frigideira, porque ela já arranhou. Mesmo com cuidado, e principalmente quando a gente não é só você que lida com o utensílio, né? Outras pessoas, às vezes nem é só pela bucha abrasiva, mas é pelo caiu, algum utensílio caiu em cima dela, ou você usou um utensílio que seja de inox, né? Então, não dá. A gente precisa usar sempre silicone, sempre, para mexer com panelas, né? Ou madeira, porque são coisas que vão fazer menos tração no fundo das panelas ou das frigideiras, né? Eu tenho certeza que eu comecei de trás para frente, que eu
peguei aqui a doutora porque eu acho que ela se preparou para falar qual é a melhor e tal, não é? E eu comecei, vamos falar das piores. Tem mais alguma que você quer falar que é muito ruim, que a pessoa tem que desprezar? Ou essas que você citou já são, assim, as piores? Essas são as piores. A outra, que na verdade é a melhor, e que eu acho assim que eu poderia fazer uma crítica, é sobre valor, sobre custo. Né? Porque não adianta eu falar aqui qual que é a melhor panela. Eu vou dizer para você, Mariângela, a melhor panela é de aço cirúrgico. Só que uma panela de aço cirúrgico, eu posso até estar meio fora aí do mercado em relação ao preço, mas ela deve estar custando por volta de R$8.000, R$10.000. Então, é ótimo para quem pode investir nesse valor, né? Porque também não adianta você ter uma panela dessa. Você precisa ter pelo menos 3, 4 panelas diferentes, né? De formatos diferentes, para objetivos diferentes. Então, eu vejo essa uma crítica, e talvez se pudesse falar de ruim. Essa é a panela, a melhor panela hoje, que você fala assim, ato cirúrgico é a melhor panela. É isso? É a melhor panela. Agora, mas tem essa grande desvantagem. Aí tudo bem. Então vamos falar da realidade da maioria das pessoas agora. Eu quero esclarecer primeiro uma dúvida que eu tenho e depois a gente coloca aí as outras opções que a gente tem também, né? Vamos lá. Eu tenho uma dúvida quanto ao uso do cobre. Eu lembro que usavam-se bastante para... Até a gente via muito tacho de cobre, o pessoal fazia doces. O cobre, ele é bom? Não, para panela não. Não é interessante porque acaba liberando o cobre, né, nos alimentos. E sim, eu lembro da minha mãe fazendo doce de leite em tacho de cobre, né? Mas usava só para aquela função, não usava panela no dia a dia. Então, se for comprar panela para usar no dia a dia, na rotina, não é uma boa alternativa. Certo. Então, vamos lá. Para as outras alternativas. O inox. Então, inox, ao meu ver, é a melhor custo-benefício. Por quê? Mas tem que ser um inox de boa qualidade, Mariângela. E aqui, não sei se eu posso falar marcas aqui, mas não posso, né? Então, o inox, existe várias marcas e algumas marcas são melhores que a outra. Você vai ter marcas que falam assim, duram 25 anos a panela. Sim, realmente elas duram 25 anos, desde que você tenha cuidados com ela. Por quê? O inox é constituído de várias camadas. Às vezes 5, às vezes 7 camadas diferentes de material diferente. Mas um deles é alumínio. Então, se você ficar usando bucha, né, abrasiva no fundo das panelas, em algum momento você vai estar em contato com este alumínio. Então, por isso que a panela ela precisa ser higienizada com bucha macia. E não se preocupe em fazer com que ela fique brilhando. Ela brilha por fora, passa o abrasivo por fora, mas por dentro deixa que ela fique escura, manchada, não importa. Ela está higienizada, esse é importante. E quando a panela de inox queima? Às vezes por um descuido, queima lateral, muda de cor. E aí? Se for por dentro, você precisa deixar de molho e levar com detergente para o fogo ferver, que assim facilita a liberação daquilo que ficou grudado. Essa é a alternativa. Tem que ser imediatamente após o acontecido, né? Se for por fora, você consegue usar os abrasivos que são próprios para inox e aí você recupera essa panela. Sim. E aí? Tem mais uma opção. Ferro. Nós não falamos ainda. E as panelas de ferro? Então, são excelentes. As panelas de ferro são excelentes, custo-benefício muito bom. E você ainda conta com a vantagem da liberação do ferro nos alimentos, que é até usado em alguns países mais, entre aspas, menos favorecido economicamente. Você consegue liberação do ferro para tratar anemia. Então, é bem interessante o uso das panelas de ferro. Né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir só um tempinho, que hoje eu preciso falar uma temperatura aqui. E, por sinal, está muito quente.
Hoje você vai me ver trabalhando. Nesse momento, sol e muito calor, 39 graus em Cuiabá, umidade do ar em 21% e sem previsão de chuva. Quente, menino. Essa semana toda vai ser assim. Muito quente. Bom, a gente falou da panela de alumínio e de ferro, eu acho que vale a pena falar também a de vidro, né? É Sim. uma panela... a panela de vidro é bem interessante porque ela não deixa passar substância nenhuma. Então, é um excelente material para se ter panela. O problema é a fragilidade, né? A possibilidade de quebra da panela é muito maior do que uma panela de ferro, do que uma panela de inox, óbvio. Incrivelmente, eu não vejo tantas panelas de vidro no mercado. Elas vêm sendo reduzidas mesmo. Outra coisa importante é a panela de... Como é que fala? De cerâmica, né? As panelas de cerâmica, eu acho que é importante falar, que muita gente acha bonito e por isso usa. Eu falei no início dessa questão do antiaderente. Mas, quanto mais velha também ela fica, mesmo que ela não tenha sido riscada e tirada o teflon, que reveste, ela também libera chumbo e cádmio, que são 2 metais tóxicos. Então, elas não seriam recomendadas por esse motivo, né? É importante. E a panela de barro também, Mariângela. Acho que vale a pena falar. A panela de barro, ela é bem bonita, ela não deixa passar nenhuma substância, mas tem uma questão importante que é a dificuldade de higienização. As proteínas, porque o barro é um material poroso e por isso ele absorve muito aquilo que você cozinha dentro. E por mais que você lave a panela, se você pegar um microscópio e olhar, essa panela tá cheia de resíduos. Nossa! Então, é como se fosse madeira, sabe? Tábua de madeira. Ela, por mais que você higienize, sempre vai ter resíduos de alimentos nas tábuas. E é por isso que a gente não recomenda, né, utensílio a tábua de madeira de rotina na cozinha. E a panela de barro é a mesma coisa. Então, você usa para servir uma feijoada, para servir uma peixada, mas para cozinhar nessa panela de rotina não é interessante, né? Eu acho que é importante falar isso. Essas são as opções de panelas que existem ou existentes? Tem panela de pedra-sabão. É uma boa alternativa pensando nessa questão de transmitir alguma substância para a comida. Não, as panelas de pedra-sabão também não transferem. Elas são muito pesadas, né? Assim como as panelas de ferro. Então, esse é o inconveniente de você usar de rotina na sua cozinha. Mas elas são bonitas, elas não transferem nenhuma substância, tem um custo relativamente bom. Então, é fácil de higienizar. Então, é uma alternativa boa também, as panelas de pedra-sabão. Interessante. Então, só para deixar claro aqui, resumindo, vamos citar 3 melhores aí. Quais são? Panela de inox, para mim, é a melhor. Pensando sempre nessa questão custo-benefício. Depois a panela de ferro, é uma alternativa bem boa. E depois a panela de vidro, né? Seria pensando nisso. As outras todas têm que ser usadas com esse cuidado, né? Independente também, Mariângela, essa questão da higienização, ela é fundamental. Então, na cozinha, nada de bucha que seja abrasiva. Bucha de lavar a panela tem que ser sempre macia. É isso. E as colheres que mexem as panelas, sempre de silicone. Ou madeira. Esse assunto, sempre que a gente conversa, me dá vontade de ir perguntando outras coisas. Só que, assim, vamos deixar para um próximo vídeo. E quem quiser comentar aqui, por favor, faça uns comentários, porque daí, bom, até a sugestão de temas. O alumínio, ele é muito problema para a saúde, né, doutora? Então, vamos fazer a próxima live sobre ele?
Então, eu vou fazer uma live, já está agendada, Mariângela, sobre esse assunto e com um tempo bem maior no meu Instagram. Eu acho que vale a pena o pessoal ver lá, porque aqui é muito rapidinho. E lá no Instagram eu vou fazer uma live só sobre alumínio. Acho que é bem interessante, até porque a gente tem visto muita gente no consultório intoxicado por alumínio. Então, né? Para você ter uma ideia, eu que sempre cuidei da minha saúde, ano passado, esse início de ano, deu quase 9 de alumínio, então, no meu exame. Pois é. O máximo é 10, né? O meu estava quase em 9, muito alto. E o ideal é 0, né, Mariângela? O ideal é 0. E assim, o alumínio causa uma série de coisas a longo prazo, né? Com certeza. Então, está convidado, vai ter live, então, que dia, hora? Ainda não tenho a data exata aqui comigo agora, mas sim, deve ser na próxima semana, porque essa semana eu vou estar falando só de alergia, quero até chamar o pessoal. Né? Hoje tem uma live que eu vou falar o que é alergia alimentar, quais são os sintomas. Amanhã tem uma live com uma mãe de 2 crianças alérgicas e que ela é alérgica, contando um pouco de como é a vida do alérgico. Na quinta-feira tem uma outra live falando de alergia no adulto. Vai ser bem legal essa semana. 18 horas, mais ou menos, hoje? Qual é o horário? Hoje é às 20 horas, horário de Cuiabá. Perfeito. Então, a gente já convida às 20 horas no Instagram da Ira Soraya. Só seguir, né? Tá ligado? Tá. Um beijo para você, uma boa semana. Obrigada por compartilhar seu conhecimento. Obrigada a você por dar essa oportunidade. Beijo a todos. Tchau, tchau.